Olá, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo nesse canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância, da paciência na relação mãe e filho. Mas antes de eu começar essa conversa, eu convido vocês a deixarem um like aqui no vídeo e se inscreverem também para receber, notificações sempre que tiver algo novo por aqui. Então, eu considero que hoje a gente vai conversar sobre um tema crucial para todas as mães, que é a importância da paciência nessa relação mãe e filho. Então, nesse bate-papo a gente vai ver, como a paciência ela desempenha um papel fundamental na criação de um ambiente emocionalmente saudável também para o nosso filho, Então, para começar, eu começo com um questionamento, do porquê a paciência é fundamental na maternidade. A gente pode, a princípio, dizer que a paciência ela é essencial na maternidade, Porque as crianças elas estão ali constantemente aprendendo, se desenvolvendo, e paciência ela significa permitir que o seu filho ele cresça a seu próprio ritmo, a compreender que ele vai sim cometer erros ao longo desse caminho. Então, imagine, o bebê aprendendo a andar. Você não vai ficar frustrada se ele cair algumas vezes, certo? Isso é a paciência em ação. Então, ser paciente envolve entender as necessidades do seu filho, entender que cada criança ela é única e ela pode ter o seu próprio ritmo de desenvolvimento, Como, por exemplo, uma criança ela pode levar mais tempo para desenvolver habilidades motoras, outra pode ser mais tímida. E a paciência é reconhecer essas diferenças e apoiar o seu filho em seu próprio caminho, sem ficar utilizando da comparação, porque a comparação vai gerar estresse, vai fazer com que você perca a paciência, vai gerar frustração e muitos outros sentimentos. E, ser mãe ela envolve enfrentar esses desafios, esses momentos justamente de frustração. E é nesses momentos que a paciência se torna ali um recurso muito valioso. Por exemplo, quando seu filho ele tem um acesso de raiva ou se recusa a comer um determinado alimento. A gente tem que manter a calma e abordar a situação com paciência para ajudar a resolver o conflito de forma construtiva. Porque senão serão duas crianças fazendo birra. Seu filho gritando porque não quer comer e você gritando porque quer que ele coma. O caos está instalado e são duas crianças gritando. Nada vai ser resolvido, não, a paciência passou longe, então, e não vai resolver nada, vai criar mais estresse para esse vínculo familiar. A gente tem que lembrar que a criança, ela aprende com o exemplo. Então a gente precisa ser uma mãe paciente e você está modelando esse comportamento para o seu filho. Lógico que na teoria, falar que ser uma mãe paciente é algo lindo, maravilhoso, mas na prática é difícil. Tem momentos que a gente encara como se a criança estivesse fazendo aquilo justamente para testar a nossa paciência. Mas não, ela está ali se desenvolvendo, ela está ali aprendendo também e é uma frustração dela. E ela tem aquele acesso de birra por conta do processo que ela está passando. Mas olhando, sim, na hora parece que ela está querendo testar a nossa paciência. E é claro, a nossa paciência vai no limite. Só que é preciso que a gente entenda, se a gente agir como a criança está agindo, não vai resolver nada. E a gente está ensinando que é certo quando um grita, o outro gritar. Imagine o caos. Seu filho crescer entendendo que se ele grita, o correto é gritar com quem tá gritando. Não vai resolver, vai gerar muitos momentos de estresse. Então, por isso que esse comportamento tem que ser moldado. Às vezes, na hora, não é a hora da gente querer dar uma lição de moral no nosso filho ou querer corrigir. Espera, se acalma, deixa ele se acalmar para depois ter a conversa. No momento em que o sentimento tá ali explodindo, não é o momento para se ter essa conversa. Nada vai se resolver. Os ânimos têm que se acalmar para que uma ação possa ser tomada. Então, se você enfrenta, um exemplo disso, dessa paciência, se você enfrenta um contratempo com calma, o seu filho vai aprender a lidar com essa situação difícil da mesma forma. Então, muito disso que a gente fala é a criança aprende com o exemplo. Então, qual é o exemplo que você quer dar para sua criança, Então, a paciência, além de tudo isso que eu já disse até aqui, ela também envolve um ouvir atentamente o nosso filho.
A gente precisa permitir que ele se expresse seus sentimentos, seus pensamentos, mesmo que sim, você ache que é a coisinhas insignificantes, para você mas para ele não. Então, quando seu filho ele quer compartilhar com você uma história sobre o dia na escola, ouça essa história com atenção, porque é uma história importante para ele. Foi um momento importante para ele. E isso também vai ajudar a gente a fortalecer o nosso vínculo com a nossa criança, né? Mostrar que a gente valoriza tanto as alegrias como também a tristeza dela. A gente valoriza tudo que ela tem a dizer. Então ela vai se sentir pertencente a esse meio, vai se sentir amado, vai se sentir seguro. E isso com certeza vai refletir nos sentimentos, no comportamento dessa criança. Uma coisa é fato, né? Ser paciente na maternidade pode parecer a coisa mais desafiadora do mundo, mas também é muito gratificante. Porque a paciência fortalece esse relacionamento mãe-filho, promove ali um desenvolvimento emocional saudável e ajuda a criar memórias preciosas. Às vezes, uma história que ele conta de como foi o dia na escola passa a ser um momento que vira a rotina de todos os dias. Vocês terem esse momento dele contar como foi o dia é um momento de qualidade, por mais que seja uma história de 10 minutos. Tá você ali pro seu filho tá ali para você compartilhando algo que é muito importante para ele. Então, é o tempo de qualidade, é ele se sentir amado, seguro, ouvido, validado. Então, olha quanta coisa a gente tem a ganhar por praticar essa paciência. E é praticar, porque não é fácil. Então, tem que ser praticada. Então, a paciência, ela assim, a gente pode considerar como uma das maiores dádivas que uma mãe ela pode oferecer para o seu filho. Além de criar, como eu disse, e volto a repetir, um ambiente de amor, de compreensão, de aceitação. Então, assim, era isso que eu queria dizer. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa, acrescentar algo sobre o assunto, deixa aqui nos comentários. E se vocês gostam de vídeos nesses formatos, não esquece, deixa seu like, se inscreve aqui nesse vídeo, nesse canal, né, para não perder nenhum vídeo sobre isso. E também compartilha com alguma mamãe que possa estar precisando ouvir sobre a paciência, porque ela acha que já nem tem mais.